Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. E nesse vídeo aqui, e mais outro que se seguirá, nós estaremos falando de verificação de pertinência e operações básicas com conjuntos. Mais especificamente, nesse vídeo aqui, nós falaremos sobre a verificação de pertinência, união, interseção e diferença de conjuntos. É mais ou menos uma revisãozinha, do que a gente já viu de conjuntos quando estudou essa estrutura. Vale ressaltar, gente, que a gente ao fazer, ao tentar fazer análise de dados, a gente precisa primeiramente entender as formas que a gente está usando. Então nada de vir programar se você nunca estudou matemática ou nunca estudou aquele assunto específico. Então a coisa vai ficar meio vaga. Muito embora que eu vou dar algumas noções, sempre que eu falar de uma funçãozinha, eu vou dar uma noção mais ou menos como é que ela aplica. Mas o ideal é a gente aplicar o que a gente estudou na teoria, para que o computador faça apenas a parte da computação e a gente que interprete os resultados. Então, gente, a verificação de pertinência é feita com o operador IN, que a gente já usou para outras estruturas de armazenamento de dados, como listas e tuplas, vistas aí anteriormente. Então, o que ele faz? O operador IN verifica se um elemento pertence ao conjunto retornando true. Caso contrário, retorna o quê? Falso. Então, vamos usar exemplinhos aqui. Nesse caso aqui, eu tenho um conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3. Certo? Ou menos 3, 1, 2 e menos 3. Aí nessa célula aqui eu vou gerar o conjunto e armazenar na memória. Em seguida, na mesma célula, vai ser impresso também, vai ser solicitada a impressão desse conjunto para a gente ver que de fato ele foi armazenado. Então, pronto, está aqui o conjunto 1, 2, menos 3. Aí eu imagino que eu queira verificar se um elemento está nesse conjunto. Então eu vou fazer assim, vou botar o elemento, o IN e o nome da variável conjunto aqui, que foi a variável que eu escolhi. Tá certo? O nome da variável que eu escolhi. Então, nesse caso aqui, o 2 de fato está aqui dentro, eu espero que retorne true. Por outro lado, se eu olhar para o menos 1, o inteiro menos 1, ele não está aqui. Então, vai retornar aqui o quê? Falso. Compilando aqui, true, falso. Aí nós temos a operação de união. O que é a união de dois conjuntos? A união de dois conjuntos retorna um novo conjunto contendo todos os elementos distintos presentes em ambos os conjuntos originais. Certo? Então, se tiver presente em um deles, pelo menos, vai estar lá na união. Tá certo? Em Python, você pode usar o operador tracinho, a barra vertical, ou o método união para realizar a união de conjuntos. A princípio, aqui eu vou estar utilizando esse operador. Mais à frente, a gente vai estar vendo as funções nativas e os métodos, e vamos falar um pouquinho desse método união aqui. Tá certo? Então, vamos pegar aqui um exemplinho para a gente verificar a união. Então, eu tenho aqui os conjuntos A, B e C, todos eles apenas com números inteiros, mas não precisa ser dessa forma. A gente já viu que um conjunto ele pode armazenar, além de números, ele pode armazenar strings e até mesmo tuplas. Pode ser que armazene também outros objetos, e conforme for sua necessidade, você vai fazendo essa verificação. Tá certo? Então temos aqui 3 conjuntos, aí eu vou calcular aqui a união de A com B. Vou armazenar isso na variável D, porque eu quero usar o D depois no futuro, então é bom a gente armazenar essa saída. Então vai ter a união de A com B e o E aqui vai armazenar a união de A com C. Em seguida eu vou imprimir o D e vou imprimir o E. Então, gente, compilando aqui, nós tivemos essas duas saídas. Então essa primeira aqui é o conjunto D. Então observe, todo elemento de A está aqui na união. Está aqui na união, 1, 2, 3 e 7. E os elementos de B também, o menos 1, 1, 0, 3 e o menos 3 também. O menos 1, o 1, o 0, o 3 e o menos 3. Todos eles estão aqui. Então a união é isso, basta estar em um deles que vai estar no conjunto união. Por outro lado, quando você pega a união de A com C, você percebe que deu todo A. Aí você falou, professor, mas não ganhou nenhum elemento. De fato, não ganhou, porque o C ele está contido em A. A gente vai ter uma funçãozinha, quando a gente falar das funções nativas e métodos, que vai verificar se um conjunto é subconjunto de outro, certo? Mais à frente a gente vai estar vendo isso aí, beleza? Então, a união basicamente é o que a gente aprende em matemática. Se o elemento está em um dos conjuntos, ele está na união. Em outra mão, nós temos a interseção. A interseção de dois conjuntos retorna um novo conjunto contendo apenas os elementos que estão presentes em ambos os conjuntos originais. Em Python, você pode usar o operador, o E comercial, ou o método de interseção para realizar a interseção de conjuntos. Aqui, em princípio, nós vamos estar utilizando esse operadorzinho, mas mais à frente a gente vai estar vendo esse método aqui. Então, novamente, eu tenho aqui os conjuntos A, B e C, tá certo?
Aí D aqui vai receber a interseção de A e B, ou seja, os elementos comuns ao conjunto A e ao conjunto B, e E aqui vai receber os elementos que são comuns ao conjunto A, B e C ao mesmo tempo, ou seja, eu não preciso calcular só 2 a 2, eu posso usar mais do que 2 conjuntos, tá certo? Então, em seguida, né, vai ser impresso o valor de D e E. Tudo isso compilado nesta célula aqui. Então, ó, pronto. Então, ó, A interseção B. Então, vai aparecer o menos 1, né, porque está nos dois, tá certo? E o 2 só está aqui no A, não aparece. O 1 só está aqui no B, não aparece. O 3 está em A e B, aparece aqui. O 0 só está no B, não aparece. O 7 só está no A, não aparece. O menos 3 só está no B também, não apareceu aqui. E quando eu pego a interseção de todos os três, eu percebo que apenas o elemento 3 está em todos eles ao mesmo tempo. Tá certo? Tá aqui. Beleza? E por último, nós temos a diferença. A diferença entre dois conjuntos retorna um novo conjunto contendo os elementos presentes no primeiro conjunto, mas ausentes no segundo conjunto. Em Python, você pode usar o operador, o tracinho, né, o if, né, ou o método difference para realizar a diferença de conjuntos. Em princípio, vamos estar utilizando o operador, né, o if, tá certo? Então, aqui nós temos diferença, né, de conjuntos. Um exemplo. Então, tenho aqui 3 conjuntos. Aqui eu vou calcular 3 diferenças. Né? D vai ser a diferença de A menos B, ou seja, o que tem A e não tem B. E, a diferença de A menos C, o que tem A e não tem C. E F, o que tem B e não tem na diferença de A e C. Né? Então aqui é bem interessante. Né? Primeiro eu vou calcular a diferença A menos C, ver o que está em A e não está no C, e depois fazer a diferença com B. Então já é uma expressão um pouco mais complexa. Tá certo? Então a gente, se fosse fazer na mão, né, tem uma chancezinha de errar, mas aqui no PC, né, graças à computação, né, já fica mais fácil você não cometer isso, principalmente se tiver muitos elementos, né, nos conjuntos. Né. Então, imprimindo aqui, nós temos 2 e 7. De fato, o que tem A que não tem em B é o 2 e o 7. O menos 1 e o 3, ó, perceba que está em A e está em B, então ele não pode estar na diferença. O que está em A, né, e não está em C, né? Então, no caso aqui, somente o 7, né? Ele deu, sim, não, o menos 1 também, né? O menos 1 e o 7, né? Porque aqui o C aqui é 1, 2 e 3, né? Então, o menos 1 e o 7 está só em A e não está em C, certo? Aí eu tenho essa diferença aqui já é mais complicado um pouquinho, né? Só que como a gente calculou aqui A menos C, é o quê? Menos 1 e 7. Aí eu quero ver o que tem em B, que não é o menos 1 nem o 7. Então, vai ser todos os elementos de B, exceto o menos 1. Né? Então, como a gente calculou aqui na linha de cima, né, ficou um pouco mais fácil ver isso aqui. Beleza? Então, aí nós temos as 3 operações comuns, né, mais comuns que você tem, né, lá em conjuntos, implementadas aqui no Python. Tá certo? E aí a gente pode ter um exemplo juntando tudo. Né? Por exemplo, imagine que eu vou aproveitar esses conjuntos aqui de cima, né, e calcular isso aqui, ó, A menos B, né, união C. Depois eu vou guardar isso, vou calcular o lado de cá, A unido a B, e aí eu vou fazer a interseção deste conjunto com este, né, e vou imprimir o resultado. Deu 1, 2, 3, 7. Aí você pode, né, fazer isso aí à mão e verificar se está tudo ok, beleza? Os conjuntinhos, lembrando, são esses aqui, tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.